Olá, eu sou o Rafael Decurcio e estou aqui hoje para trazer para o Café Ciogo meu amigo professor Paulo Monteiro. Professor, seja bem-vindo ao Café Ciogo. Rafael, prazer, todo meu prazer, obrigado. Nós é que agradecemos. Paulo, meu amigo, eu vejo um sotaque diferente. Conta para todo mundo aí de onde você é. O sotaque é um pouco diferente. Eu sou de Lisboa, vivo em Lisboa, sou português de Portugal e vivo aqui em Lisboa, na capital, mas já considero que a minha segunda pátria é Goiânia. Então eu considero-me quase como um goianês. Não sei se é assim que se diz, mas penso que talvez sim. Então sou quase como um goianês. Portanto, sou português ou um goianês com um sotaque diferente, digamos assim, um pouco diferente. Bem diferente, igual o Ciogo, diferente. Que eu vou tentar melhorar. Eu já tentei falar não goianês, mas tentei falar o português do Brasil com o sotaque, mas sai sempre um pouco mal. Sabes porquê? Porque quando eu tento falar com o sotaque do Brasil, sai mais espanhol do que o sotaque brasileiro. Então eu prefiro, muitas das vezes, principalmente quando estou a falar assim mais seriamente, digamos assim, falar com o sotaque português e com a minha pronúncia, e claro que em algumas situações já vou tentando introduzir o goianês pelo meio, né? Falando assim um pouco, cantando. Mano, é isso aí, mano. É isso aí, cara, é isso aí. Bom, nós estamos teatralizando, porque a gente se conhece muito. Mas a ideia do Café Ciogo é justamente essa, Paulo. É poder trazer você como ser humano, poder humanizar a participação dos professores, tirar aquela ideia do popstar, daquele ser inatingível que alguns professores acabam tendo, ou mesmo criando uma aura inatingível, inacessível. E na realidade não, né? Nós somos todos absolutamente iguais. O que talvez nos difere é a posição, são as escolhas, são os caminhos. E você escolheu o caminho da docência. Mas antes disso, eu queria te perguntar, para que você pudesse falar com todo mundo. Pergunta. Por que a odontologia na sua vida? Da onde surgiu a odontologia nas suas escolhas? Tá. Às vezes, na vida, as coisas acontecem porque têm que acontecer, penso eu. Estão predestinadas a um destino, e eu acho que foi um pouco assim. Porquê? Eu nunca pensei, ou seja, eu até à altura de ingressar na universidade, nunca pensei em seguir a odontologia. Pensei ser biólogo, pensei ser enfermeiro, médico, cientista doido, claro. Mas odontologia nunca foi, não foi por nada, mas nunca foi a minha opção, nem nunca pensei tão pouco nisso. Mas o certo é de que quando eu me candidatei para entrar na universidade, eu candidatei-me não a odontologia, eu candidatei-me a enfermagem. Candidatei-me a enfermagem e no processo de candidatura, quando estava à espera de sair os resultados para ver se tinha entrado, se não tinha entrado na universidade e em que universidade tinha entrado, houve um amigo da família que me disse, olha, estão ainda a abrir, há umas vagas ainda numa universidade privada em Lisboa, de medicina dentária. Acho que aquilo, o feedback que nós temos, é muito porreiro, tem lá pessoas também, amigas, não sei o quê, que estão lá. Como é uma área ligada à medicina, por que não se calhar tentares? Aí eu comecei a pensar, olha, por que não? Não custa tentar. Então, olha, vamos lá, deixa lá ver o que é. E, entretanto, fiz o processo todo de seriação, fiz os exames, aquelas coisas todas, e entrei.
e entrei do zero, ou seja, assim caí de lá sem qualquer, ou seja, eu, por exemplo, nunca tive na família ninguém relacionado com a área médica, portanto, não tive ninguém nem odontologia, nem a parte de medicina, nada disso. Portanto, para mim era uma coisa nova, ou seja, do zero caí ali e fui fazendo o normal, tipo o primeiro ano, o segundo ano, fui fazendo a universidade, fiz os 6 anos de universidade, fui gostando cada vez mais, para além de gostar cada vez mais do que estava a aprender nos últimos anos de clínica, quando tens contacto com o doente, com o dia-a-dia, digamos assim, da odontologia, realmente eu percebi que, eu se calhar gosto disto. E tanto gostei disso que depois, basicamente, quando terminei o curso, achei que era a profissão realmente que eu deveria ter seguido e sentia-me realizado. Não foi sempre assim. Já agora posso só aqui também dar um bocadinho mais, só andar um bocadinho à frente, porque isto às vezes pode ser importante, principalmente para as pessoas mais jovens, sabes? Eu já ouvi algumas histórias dessas e eu acho que é importante dar este feedback. Às vezes as pessoas pensam, mas o professor A, ou o fulano A, ou a pessoa B, que é conhecida, sempre teve sucesso, sempre quis ser dentista, sempre foi o melhor do mundo, ou não sei o quê, não sei o que mais. Não é assim. Para além de existir em tudo na vida uma curva de aprendizagem, claro que há pessoas que nascem quase inatas com apetências para uma determinada área, mas tudo na vida se aprende. Mas tudo na vida se aprende e tem que se lutar por isso. Porque a vida é feita de muitas amarguras, é feita de muitas decepções, é feita de muita aprendizagem. E eu, neste processo, de passado algum tempo, depois de ter tirado o curso, não sei, já não sei dizer. Eu já tirei o curso, Rafael, há cerca de 23, 24 anos. 23 anos. Vai fazer este ano 23 anos que eu acabei. E passado 1 ou 2 anos, eu tive uma fase, eu fazia um pouco de tudo, não me especializei em nada quando terminei. Fazia tudo um pouco mal, não é? Porque fazia um bocado tudo, a pensar que fazia bem, mas depois quando cais em ti vês, se calhar não é assim tão bem. E nessa altura eu fiquei um pouco decepcionado, andava um bocado triste com a profissão, porque não me sentia realizado, sabes? Não me sentia realizado com aquilo que eu estava a fazer. Era a área que eu gostava, a nível de ciência, digamos assim, mas o que eu fazia no dia-a-dia faltava-me ali alguma coisa que me realizasse, percebes? Em que eu acordasse de manhã e eu fosse convicto e eu fosse alegre, com um sorriso para o consultório. E pensei em desistir da odontologia. Tanto que pensei em desistir da odontologia, e isto é verdade, eu na altura falei com os meus pais, que eu vivia na altura com os meus pais, e disse-lhes, e disse à minha mãe, olha, se por acaso tu conheces algumas pessoas, se tu conheceres alguém que esteja a precisar de uma pessoa para trabalhar, para fazer o que quer que for, o que quer que seja, não interessa o quê, para fazer qualquer coisa, para tipo estar numa secretária, para escrever, para ir trabalhar, para ir carregar alguma coisa, para ir fazer entregas, o que for, não interessa. Se tu conheces alguém, diz, por favor, que eu gostava de, se calhar, experimentar, porque eu não me sinto realizado neste momento o que estou a fazer. Felizmente, há coisas na vida, lá está, que estão quase predestinadas, não veio ninguém, ou minha mãe não quis, digamos assim, que isso acontecesse, e deu-me força para continuar, e foi uma altura em que as coisas se foram encaminhando, e uma altura em que eu decidi um pouco apostar, que na altura era um pouco novidade ainda, na especialização, ou seja, dedicar-me a uma certa área. Dentro da medicina dentária, eu sempre gostei, dentro da odontologia, sempre amei, digamos assim, a restauradora, a parte estética, a parte restauradora. E nessa altura eu tive a oportunidade de me candidatar e de poder fazer um curso de pós-graduação, especialização em dentística, na altura era coordenado pelo professor, quando foi feito, era coordenado pelo professor Jorge Perdigão, e fiz esse curso, um curso de 1 ano e meio, mais coisa, menos coisa, e eu na altura, quando estava a fazer o curso, digamos que vi, é isto, tive a certeza, sabes, daquele clique, é isto que eu quero, ponto final. As coisas começaram a correr bem, eu comecei a canalizar
os meus pacientes para que fossem então direcionados para essa área, ou seja, para que em vez de eu fazer um pouco de tudo, que eu fizesse um pouco só mais essa área, que era a área que eu gostava, que eu me sentia bem a fazer, e passava o resto dos tratamentos para os meus colegas. As coisas começaram a correr nesse sentido, com o passar dos anos, foram caminhando bem, e digo-te uma coisa, eu hoje não estou minimamente arrependido, só estou arrependido de uma coisa. Por isso é que eu também, as pessoas mais jovens, se tiverem a oportunidade disso e se tiverem esse clique também para fazerem isso, quando terminarem o curso, se tiverem dúvidas do que é que vocês gostam ou não gostam, há sempre mais uma área dentro da universidade que vocês gostam mais. Cirurgia, endodontia, dentística, prótese, o que for, ortodontia, tentem especializar-se ou pós-graduar-se nessa área. Ou pelo menos fazer alguma formação dentro dessa área, para ver se é aquilo que vocês realmente querem. E se for, invistam na vossa formação, façam uma especialização, uma pós-graduação à séria nessa área, porque não se vão arrepender. E quanto mais cedo a fizerem, melhor. Porque às vezes nós dizemos, Rafael, como nós só às vezes somos já, como é que se costuma dizer? Somos velhos e não somos velhos. Mas já temos experiência nas costas, digamos assim, e às vezes dizemos que a pessoa com mais experiência clínica tem mais tendência ou propensão para aprender, para tirar mais proveito das formações. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas mais novas talvez tenham menos vícios do dia-a-dia e consigam ser formatadas mais, não para uma seita, não para uma filosofia, mas para poderem realmente absorver mais e aplicar todo esse mais no seu dia-a-dia. Por isso, resumindo desta história, não sei quantos minutos estive aqui a falar, mas não desistam dos vossos sonhos, daquilo que vocês querem, por mais agruras, por mais difícil que seja o caminho, tá? Há sempre uma aprendizagem, há sempre um caminho a fazer até se chegar onde se quer chegar. Nunca se sabe onde é que vamos chegar, mas tentar sempre ser melhor cada dia. É isso. Falou algumas coisas interessantes, né, Paulo? A primeira delas é a ideia, e que a gente sempre conversa nos nossos bate-papos como amigos, e a gente sempre fala sobre isso, e por vezes a gente até expõe, aborda essas questões. O primeiro delas o caminho não é fácil, nunca foi e nunca será, até porque seria muito sem graça se a gente chegasse no sucesso, chegasse na realização, e não estou falando de nós, é de qualquer pessoa. Seria muito sem graça qualquer pessoa chegar ao sucesso sem ter provado o suor do caminhar. Não é fácil, e talvez seja essa a grande magia da própria vida, existir. É você dar valor às próprias conquistas. Hoje você... falando para todos aqui, quer dizer, você olha para trás e por todas as dificuldades, até frustrações que você passou, hoje você tem certeza de que você não arrependeu do caminho que você escolheu, mesmo com as dificuldades. Isso é importante para a nova geração, né, Paulo? Eu tenho falado sobre isso. É uma geração imediatista, mas a gente precisa dar valor ao tempo. Tudo vem no tempo certo, desde que você se dedique para isso, né? Claro. Há sempre muita ideia, principalmente agora com as redes sociais, Facebook e principalmente o Instagram. Digamos que temos uma geração, neste momento, poderíamos chamar uma geração instagramável, digamos assim. Em que tudo parece perfeito, o mundo parece perfeito, e tudo corre bem, e não há erros, e não há decepções, e não há nada. E o que nós sabemos é que a vida não é assim, o dia-a-dia, a realidade não é assim. Por mais que a pessoa pareça feliz, há dias difíceis, por mais que a pessoa tenha casos espetaculares, há casos que não saem tão bem, há casos que têm que ser repetidos, e é neste percurso de aprendizagem e de valorização que se vai melhorando e se vai crescendo. Estás a perceber? E eu aprendi muito com os meus erros. Uma das coisas, às vezes, quando eu falo sobre fotografia, uma das coisas que antes de ter lupas, magnificação, uma das coisas que eu fazia para poder ver um bocadinho melhor o que eu estava a fazer, se era bem, se não estava bem, era tirar uma fotografia
e depois em casa aumentar a fotografia. E eu tive situações de quase chorar. Não chorei, mas quase. Porque o trabalho que eu pensava que até estava razoável, depois de aumentar e de ver o que eu tinha feito na realidade, de ver os detalhes, se calhar não está assim tão bom, não é? E tu vais melhorando, tu vais aprender, da próxima vez já vais tentar melhorar, já te vais lembrar, espera lá, que eu da outra vez fiz assim, fiz mal, tenho que melhorar. Estás a ver? E é esta um pouco a aprendizagem, mais do que nós olharmos no trabalho dos outros e apontar virtudes ou principalmente defeitos, eu acho que devemos olhar no nosso próprio trabalho e apontar os defeitos. E é com esses defeitos e o reconhecimento das nossas limitações que nós vamos poder crescer. Estás a perceber? Acho que é um pouco por aí. E isso é fácil, basta sermos um pouco humildes. Se nós formos um pouco humildes e se tivermos humildade na profissão também, não só enquanto pessoa, mas também na profissão, isso é meio caminho andado, acho eu. Nós temos a própria formação como dentista, nós somos formados para sermos vaidosos, né? É uma profissão vaidosa. Porque tudo que eu faço, tudo que eu vejo de resultado é o que eu faço. Então a tendência nossa como ser humano é achar que esse produto que eu fiz, esse serviço, quer dizer, o resultado final que eu executei é melhor do que o dos outros. O que você falou também talvez um ensinamento para a vida, mas para a odontologia ele é fundamental. A gente precisa ter humildade, controlar a vaidade para a gente poder querer aprender cada vez mais, porque nunca conseguiremos atingir a perfeição, né? E na odontologia estética, ela é pior ainda, né? Claro. Porque a estética, o conceito estético é subjetivo, né, Paulo? As pessoas que nos procuram querem... isso. Sim, e a parte da odontologia estética, há tantos, não só o conceito estético é diferente e é tão subjetivo, que é uma área com tanto detalhe, é uma área em que ligamos tanto à natureza e tomamos como referência a natureza para poder imitar essa natureza, que é tão difícil, então essa busca pela perfeição ainda se torna mais, digamos que, evidente, não é? Por parte das pessoas. E às vezes também gera frustração, porque não é só nós queremos chegar lá, mas às vezes eu quero chegar lá, mas não consigo. Então, se eu não consigo, o que é que se passa? As pessoas às vezes ficam frustradas porque querem logo tudo imediato. E às vezes o resultado não sai logo. Mas se as pessoas forem tentando, não saiu bem, vou tentar outra vez, sai um bocadinho melhor. Mas ainda não saiu bem, vou tentar ainda outra vez. Porque é um degrau a degrau, é degrau a degrau. É a montanha, como tu dizes. Ou seja, é quase a teoria da montanha em que tem que subir a montanha. Há vários degraus, vários patamares para chegar até lá acima à montanha, seja ela a montanha o que a gente quiser, não é? Ou o topo da montanha, aquilo que a gente quiser. Portanto, a vida é assim, a vida é aprendendo dia a dia, basicamente. Agora, você falou que se despertou e realmente foi aí que veio uma luz da paixão pela odontologia quando você foi para a odontologia restauradora. A gente tende a falar muito odontologia estética. Estética é o fim, né? O resultado. Mas é odontologia restauradora, reparadora, reabilitadora, né? Hoje a sua prática clínica e docente está focada nisso, né, Paulo? Eu tenho as duas partes, ou seja, tento complementar as duas partes, a parte da docência e a parte do consultório privado. Portanto, eu estou ligado já desde há muitos anos à universidade, eu estive já no ensino pré-graduado, digamos assim. Atualmente estou só ligado ao ensino pós-graduado, por opção, porque adoro ensinar. É também uma forma de estar próxima das pessoas jovens que te dão energia também, que precisas, de arejar um pouco a cabeça, de estar em contacto com novas coisas, com novas visões da profissão. Portanto, isso, eu adoro essa parte. E depois tenho a parte do consultório também, privado, tanto com o mocho, onde sento no mocho e trabalho, na restauradora. E eu acho que as duas coisas se complementam, a meu ver, se complementam muito. E eu não consigo dissociar as duas coisas. Ou seja, se eu tivesse que optar por uma delas, se tu me dissesses, Paulo, tu vais ter que parar uma delas, tens que só optar por uma. Eu digo sinceramente que eu não sei, juro-te que eu não sei qual é que optaria. Mas digo-te uma coisa, talvez, quase de certeza,
optasse por estar no mocho. Não ficaria no mocho os dias todos da semana, porque eu não consigo estar uma semana inteira fechado, com 4 paredes no consultório. Mas, para mim, odontologia sem tocar no paciente, sem ver o paciente, sem sentir o paciente, percebes? Falta ali alguma coisa. Estás a perceber? Então acho que essa seguramente seria isso. Agora, esta parte quando nós chamamos da parte da estética, da odontologia estética, como tu dizes, a estética é um final, ou seja, a estética é aquilo que nós sempre queremos. Nós, à partida, não vamos fazer um tratamento para ficar feio, para não ficar estético, não é? A não ser que o cara seja muito bravo e a gente queira fazer sacanagem com o cara, não é? Aí pode ser, aí está. É diferente, mas está. É diferente. Mas, normalmente, nós queremos o resultado sempre natural, ou seja, sempre estético. Portanto, o que nós temos para chegar lá é todo um processo. Neste caso, é um processo restaurador, é um processo reabilitador. Se formos mais para a área da prótese, são tipos de tratamento mais na área da reabilitação. Na parte mais conservadora, chamemos-lhe assim, da parte das resinas, da parte de tudo isso, é a parte mais de restaurar, ou seja, de tentar repor aquilo que foi já perdido pelo paciente ou corrigir alguma alteração que tenha surgido na busca desse resultado natural no final. Eu até costumo dizer, nos cursos e nas aulas, que eu prefiro falar de restaurações naturais. O que é que nós queremos no final? São restaurações naturais, tá? Porque restaurações estéticas, o conceito estético, como tu dizias, é subjetivo. Por isso o que nós queremos é imitar a natureza, ponto final. Se conseguíssemos imitar a natureza, ou quanto mais próximo lá tivermos, seguramente a restauração vai ser estética, sempre, sempre e sempre, tá? Por isso é o processo restaurador. A maior prova de que o conceito estético é subjetivo, graças a Deus, é que a gente conseguiu casar, né? Eu sou bonito, tu és bonito, e pronto. Agora olha só. Não, mano. Isso aí. Estamos em equipa. Sempre juntos. Sempre juntos. Agora olha só. A docência, a odontologia nos oportunizou hoje nutrirmos uma amizade fraterna. Somos e nos tratamos como irmãos. Somos irmãos de alma, né? De alma e também da confraria do Pastel de Belém. Eu sou campeão interplanetário de comer pastel de Belém. Isso. Ninguém come mais do que eu, isso é fato. Recorde Guinness. Agora, o que a docência te oportunizou nesses anos todos? O que você hoje, obviamente, além de ser um trabalho, a docência não é uma abnegação de vida. Ser docente ou professor é um trabalho. Mas o que ela te trouxe, Paulo? Além de todas as viagens que você já teve. Não, para além das viagens, uma das coisas que boas, acho eu, boas, às vezes também pode ser cansativo, mas das coisas boas que as viagens têm, que os cursos, as conferências, para qualquer pessoa que as faça, acho que o poder viajar e o poder estar em contacto com outras realidades, conhecer outras pessoas e conhecer outros mundos, e a partilha também de conhecimento. Isso é uma grande vantagem, digamos assim, de poder viajar. Mas a docência trouxe-me, como eu te disse, a docência trouxe-me a oportunidade de poder estar em contacto mais direto com a ciência, ou seja, com o que se faz, não ficar um pouco tão parado no tempo. Não quer dizer que se eu não estivesse na docência ficaria parado no tempo, não é isso, mas faz-me estar mais vivo, digamos assim, a nível de atualização e de procurar, e não é de atualização, é de estar na atualização e de procurar o que é que vem já a seguir à atualização, o que é que vem já no futuro, não é? Antecipar um pouco o futuro e trabalhar também e ajudar para esse futuro, não é? Dentro das possibilidades. Trouxe-me um pouco isso, estar em contacto mais com a ciência, trouxe-me principalmente uma coisa que é o poder partilhar experiências com os alunos, com os colegas, com os amigos, com os professores, com tudo isso.
porque eu acho que é na partilha de conhecimento, é na partilha de ideias que nós também nos podemos melhorar e podemos progredir muito. Não é deixar nenhum legado, não é dizer que nós fizemos isto ou que nós inventámos aquela técnica ou não sei o quê, é nesta partilha de que também as coisas avançam, não é? E eu ficaria super feliz, por exemplo, se uma pessoa que fosse a uma conferência, a uma palestra, a uma aula, a um curso meu, se ela pudesse, seguidamente, na semana a seguir ou algum dia na clínica dela, usar algumas das coisas que eu lhe disse. Olha, espera lá, o Paulo disse-me que fazer desta forma se calhar facilita. Então, se eu souber que ela fez aquilo e que realmente facilitou, então eu já fiz, não é o meu dever, mas fico super contente porque já partilhei e ajudei alguém a resolver se calhar um problema que ela sempre pensou como é que eu vou resolver isto. Estás a perceber? Portanto, esta partilha de conhecimento e de troca de ideias é uma das melhores coisas que tu podes fazer, que nós podemos ter com a parte da docência. E, claro, esta parte da docência, voltando um pouco a docência para o campo dos congressos, dos cursos, tudo isso, permitiu-me, como é lógico, conhecer muitas pessoas, fazer amizades com algumas delas e fazer grandes amizades e relações especiais com um determinado número delas, poucas, mas boas, que é o teu caso. O teu caso e toda a família de Goiânia de dentística. E é também uma das boas oportunidades da vida, porque imagina que eu, que tu, não estávamos na nossa universidade, tu estavas em Goiânia, eu estava aqui em Lisboa, fazíamos a nossa vida, não saíamos do país, saíamos para fazer férias, não sei o quê, não é? Podíamos nos encontrar, mas as probabilidades seriam poucas, digamos assim, não é? Nós viajando, dando curso, dando aula, dando tudo isso, essa relação fica um pouco mais fácil e essa oportunidade fica um pouco mais fácil. Então são as coisas boas da vida, não é? São as coisas boas da vida que esta parte também da docência, da troca de ideias, tudo isso nos traz. E é o que fica. Não é as coisas boas da vida, mas é o que fica para a vida. E isso é o mais importante. Quando a gente for embora, a gente não vai levar nada, né, Paulo? A gente vai deixar nas pessoas boas memórias. Essa é a grande magia de estar vivo, de poder ser útil, seja de qual forma for, né? Agora, você falou da docência, uma coisa interessante, Paulo. A grande dificuldade que eu vejo, e aí da minha parte como professor e como clínico, e eu acho que isso é universal, é a interpretação da ciência. E aqui não vai nenhuma análise eminentemente crítica com teor destrutivo. Na realidade, é uma análise crítica mesmo. A indústria dos papers, né? Nós temos uma indústria de artigos científicos, uma enxurrada de material, de informação. O que você vê, assim, qual que é a dificuldade que nós, clínicos, e aí a gente sentando no mocho, como é que a gente consegue interpretar essa evolução e essa avalanche de informação científica? A nível da informação que tu tens, do que sai a nível científico, das publicações, tu tens um pouco para qualquer área de conhecimento, para qualquer assunto que se queira, nós encontramos basicamente sempre, digamos que, justificação na literatura. Um pouco para tudo, se nós formos avaliar, havendo tanta e tanta coisa disponível. Eu acho que uma das coisas que as pessoas têm que fazer é toda a odontologia que nós fazemos no dia-a-dia deve ser embasada na ciência, certo? Para termos pelo menos garantia não só de saber as técnicas, mas saber se vai funcionar, se não vai funcionar a nível funcional e estético, a nível de longevidade do tratamento. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu devo-me procurar manter atualizado, não quer dizer que eu vá ler 20 artigos por mês, ou o que seja, mas pelo menos dentro daquela área tentar procurar o que é que se está a fazer ou tentar aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Para isso, talvez para as pessoas que não querem aprofundar tanto a parte científica, o ideal e mais de consultório
sejam as revistas ou jornais mais clínicos, digamos assim, com informação mais clínica, e principalmente artigos de revisão, ou artigos de clínico, ou case reports, em revistas, digamos que conceituadas ou indexadas, ou então revisões sobre o tema, revisões sistemáticas sobre o tema, que é um resumo de tudo o que há sobre isso na literatura. Agora, mesmo dentro disso, há muita coisa, e há um bocadinho às vezes que separar o trigo do joio. Não quer dizer que os artigos publicados que sejam maus, não é isso, mas há um pouco de informação para tudo. E então eu acho que a pessoa deve, depois de fazer um pouco a sua própria seleção, segundo a sua visão sobre o tema, segundo aquilo que faz mais sentido na sua prática clínica, então aí deve atuar, ok, eu vou seguir esta linha de filosofia, esta linha de pensamento, porque a minha prática clínica coadua-se com isso, tenho materiais para isso, tenho pacientes para isso, e então vou seguir um pouco nesse sentido. Não tenho, se calhar vou seguir noutro sentido, tá? Isto, um exemplo simples, não tem nada a ver a dizer mal ou a dizer bem, é o que é. Imaginemos, por exemplo, que eu não sei se tenho que usar, quando estou a usar uma cerâmica, quando quero cimentar uma cerâmica numa faceta, por exemplo, no dente, não sei se esse laminado eu devo condicionar com ácido fluorídrico, lavar bem com água, a seguir passar o silano, colocar o cimento e aderir. Ou, se por outro lado, eu devo colocar o ácido fluorídrico, eu devo esfregar com ácido fosfórico, eu devo pôr em ultrassons, eu devo passar em pamonha doce, depois a seguir em pamonha salgada, e depois a seguir vou lavar com água, a seguir vou pôr no ultrassons, depois ponho na mala do carro, vou dar uma volta para chocalhar bem, volto outra vez e a seguir vou pôr o silano. Isto só parafraseando, ou seja, há etapas, ou seja, há técnicas que são mais simples, outras que são mais não é complexas, mais detalhadas. Agora há uma coisa que nós temos que ver. Esse exemplo parvo, digamos assim, que eu dei, as duas técnicas são viáveis e funcionam, certo? O que o clínico normal tem que ver não é, a nível dos megapascais de adesão, qual é que é o melhor que eu tenho para usar. É provavelmente, se calhar, se eu for a ver megapascais, as etapas a nível de força de adesão, se calhar aquelas etapas que eu faço com 10 etapas para limpar a cerâmica, não sei o quê, se calhar tem mais um bocadinho de megapascais. Mas em relação à técnica mais simples. Mas a questão principal é, será que isso é relevante para o meu paciente? Será que isso é relevante para a longevidade do meu tratamento? E a resposta é, a maior parte das vezes, não é. Porque, clinicamente, às vezes, processos mais simples, bem efetuados, são sólidos, efetivos e com longevidade. Que é esse caso parvo, mas real das facetas que falamos. Ou seja, aplicar o ácido fluorídrico, lavar abundantemente com água por 30 segundos, seguidamente secar, aplicar o silano e depois aplicar o cimento resinoso, é mais que suficiente. Não há necessidade de fazer outros passos. Como tu bem descreves no livro que tens publicado mais a Paula, é um protocolo super simples e que está descrito na literatura. Mas isto aplica-se para qualquer área. A nível das resinas compostas, dos adesivos, de outras áreas, estás a perceber? A pessoa depois tem que selecionar um pouco o que é que quer. E eu já não vou entrar a nível, por exemplo, de publicações. Isso é para o que interessa realmente ao clínico generalista. Depois há sempre a parte um pouco que nós sabemos que às vezes tentamos e que andamos um pouco na parte das publicações dos artigos, que às vezes há uns amigos e os menos amigos na publicação. E às vezes há artigos e técnicas que se calhar são realmente válidas e às vezes não são tão conhecidas ou não publicadas numa revista com alto fator de impacto, porque se calhar não interessa, ou porque se calhar não interessa à marca A ou à marca B, que por acaso só essa marca até é patrocinadora dessa revista, coisas do género, estás a ver? Mas pronto, eu acho que o clínico geral, digamos que o clínico generalista se deve fazer isso. Seguir a parte dos artigos de revisão clínica, de case reports
e ver revisões sistemáticas sobre o tema e realmente ver o que é que há, ver o que é que há. Acho que é o acho que é o melhor e mais fácil. Mas cuidado, separar sempre as águas e pensar, sempre pensar pela nossa cabeça. Apesar de nós ouvirmos a opinião dos outros, pensar sempre pela nossa cabeça. Isso é fundamental, que tudo termina o que você falou na relevância clínica. Será que isso vai agregar à minha prática clínica? Será que vai mudar a ponto de valer a pena? Então, talvez uma das considerações mais fortes da nossa parte, que a gente discute muito sobre isso, né, Paulo? Leia com pensamento crítico, sobretudo a sua realidade. Também a gente precisa entender a realidade de cada um dos colegas, né? Exato. Às vezes você indica que o melhor, o melhor adesivo é um adesivo X, da marca X, mas ele só é vendido na Europa, então não é aplicável na América do Sul, ou o contrário. Então a gente precisa ter bom senso e esse pensamento crítico, né? Agora, tem uma coisa que é fundamental, é a transferência da informação pelo professor, que aí vem a participação clara dos cursos de especialização, cursos de pós-graduação, de formação de imersão e, sobretudo, congressos. É óbvio que a gente vê muita informação, né, Paulo? Mas é uma oportunidade de ouvir, de receber a informação talvez mais mastigada, porque o papel do professor é mais ou menos esse, né? É isso. E eu acho que o papel do professor já passar para as pessoas aqueles artigos que são aquela informação que é chata de ler e aborrecida, tipo passá-la de uma forma para aplicar na prática clínica, basicamente. Qual é a importância disto para o meu trabalho clínico com o paciente? Basicamente é isso. E essa é a nossa também função, não é? Tentar tornar a odontologia um pouco mais simples, tirar o sumo que interessa da ciência e depois, digamos que explicá-la a sua aplicação prática. E é como tu dizes, isso realmente é o que deve ser dado nos congressos, nas palestras, nos cursos, em tudo isso. E é o que as pessoas realmente querem, não é? É o que as pessoas procuram e lhes interessa para o seu dia-a-dia clínico. As pessoas não lhes interessa se o A ou o B tem mais 1 ou 2 megapascais. Elas querem saber como é que eu faço, como é que eu resolvo no meu dia-a-dia. É isso que elas querem. Agora, falando dessa parte de congressos, de cursos, dessa atualização, qual é a sua história com o Ciogo? É uma história diferente. Aqui. Tchim, tchim. Olha, a história com o Ciogo começou... ou seja, eu já fui nas últimas 2 edições do Ciogo. Este ano é a 3ª vez que vou. E deixa-me partilhar só contigo aqui alguns pontos muito rapidamente. O Ciogo, eu fiquei impressionado, eu não conhecia, quando fui a primeira vez ao Ciogo, não conhecia o Ciogo e fiquei logo impressionado com a grandeza, com o número de pessoas, com a estrutura, digamos assim, do Congresso. Fiquei impressionado com isso. Fiquei impressionado pela diversidade de temas que o Congresso tem, a nível de quantidade de palestrantes e diversidade. Isso é uma das coisas. Depois, ou seja, fui a primeira vez, fui a segunda vez, tentei sempre levar temas um pouco atuais e diferentes, para não serem os mesmos temas. Este ano levaremos outro, seguramente, mas é um congresso com uma atmosfera especial. Ou seja, é um congresso, para mim, vendo um pouco de fora, digamos assim, o Ciogo, onde tu tens a parte científica, onde a maior parte das conferências são, lá está, dirigidas para o médico dentista do dia-a-dia, né, ou o odontologista do dia-a-dia, para resolver os problemas do consultório, e para além da informação científica e clínica que tu tens, é a energia boa que se vive no congresso. Porque eu acho que um congresso pode ser top a nível de palestrantes, por exemplo, de palestras, mas se faltar aquela energia boa, sabes, aquele convívio, energia boa, falta ali alguma coisa para tu te envolveres também com o congresso. E acho que é importante as pessoas se envolverem com os congressos onde vão. E, digamos que a facilidade com que a organização do Ciogo, pelo menos nas edições onde eu fui, criou essa atmosfera, acho que é isso que também torna um pouco o Ciogo
diferentes, né? Eu acho que é por aí. E eu vou este ano outra vez, seguramente. Espero ir muito mais, nem que não seja para passear, nem que eu não vá falar, seguramente vou ajudar no que for, porque eu acho que é como se eu fosse, não é, mas é assim, é como se eu fosse de férias, quase, percebes? Eu em casa sinto-me porque Goiânia é a minha segunda casa, ou a minha primeira casa, bom, não interessa, é a minha casa. Portanto, não é por aí. Mas tu tens que sentir bem, e é um sítio onde eu não me sinto bem. Eu acho que as pessoas, eu vejo o ambiente do yoga, as pessoas gostam de estar lá, passeiam na feira, nos stands, a ver os materiais, e depois no final, no chopp, nas festas, tudo isso. É uma cena, eu nunca tinha estado num congresso onde a seguir, logo imediatamente a seguir às palestras, começava o happy hour e começava a festa, digamos assim, imediatamente. É uma coisa especial, é diferente. É diferente. Você já faz parte da comissão organizadora. O Paulo Monteiro virá em todos os yogos possíveis. Paulo, falta só a abertura, falta a abertura. A abertura, a gente, em conversas privadas, a gente elaborou umas ideias para a abertura. Diferentes. Falando no yoga e você vem, o que você tem de ideia para novidades? O que você tende a trazer para os colegas que vão buscar essa informação clínica contigo, assim, para aplicar no dia a dia? O que você imagina de trazer para nós aqui? Tá. O que nós temos planeado para levar este ano ao Ciogo, vamos abordar um pouco dentro do tema, não vamos fugir muito das resinas compostas, e as resinas compostas é um tema onde há sempre muitas novidades de ano para ano. Ou porque há uma resina nova, ou porque há alguma coisa, não é em si a técnica da aplicação da resina, mas há sempre novidades. E têm surgido algumas novidades no mercado, a nível de materiais, a nível depois da forma como nós poderemos aplicar esses materiais para melhorar e simplificar a nossa prática clínica, que eu quero levar e fazer quase como se fosse um update para o clínico de consultório, o que é que nós temos e como é que nós aplicamos, ponto final, para obter os melhores resultados. E para além disso, uma coisa que tem também andado muito em moda, digamos assim, não em moda, mas que se tem desenvolvido mais nos últimos tempos, mas que talvez não seja ainda muito falada e as pessoas não tenham receio de experimentar na clínica porque nunca fizeram, porque nunca ouviram falar, não sabem como é que se faz, é o juntar as técnicas, a tecnologia digital, digamos assim, e ajudar-nos. Normalmente a gente, quando fala em digital, pensa em restaurações indiretas, reabilitação indireta, ortodontia, tudo isso, mas o digital pode ser uma ajuda. Pelo menos, não estamos a falar digital, as pessoas não precisam de ter um scanner, ok? Não precisam ter no consultório um scanner, não é nada disso. É a planificação, depois do caso, ao nível de planeamento, a parte digital pode ser muito útil para nós termos soluções mais simples de aplicar a resina na boca do paciente, previsíveis, a nível principalmente de forma. Ou seja, nós com a junção da tecnologia digital com o mundo tradicional das resinas compostas, principalmente com as mais recentes, nós conseguimos ter, num curto espaço de tempo de consulta, uma melhor previsão a nível da forma que nós queremos ter e do resultado estético para as nossas reconstruções. Ou seja, é a tecnologia digital a ajudar a parte tradicional da aplicação das resinas compostas. É quase como se fosse uma restauração, digamos assim, ou várias reconstruções guiadas digitalmente. É uma coisa super simples de fazer. O dentista não precisa de ser pró em digital, não precisa de ter scanners, não precisa de ter nada digital no consultório, inclusive, tá? É uma coisa que ele pode fazer juntamente com o seu técnico laboratório, a nível do encerado, diagnóstico, essas coisas todas, e depois passar isso de uma forma muito simples para a boca do paciente. É um pouco com isto, inclusive, Rafael, nós estamos a publicar agora um artigo, em parceria até, a nossa universidade com a tua equipa, contigo, sobre isso mesmo, sobre esse protocolo. É uma coisa super simples, eu acho que vai ser bem interessante também
juntar o tradicional das resinas compostas a esta parte já mais digital um pouco que nos pode ajudar. Portanto, vamos dar um pouco, digamos que soluções simples para o dia-a-dia, para o clínico aplicar no seu consultório, tá? Mas coisas um pouco o que já existia, digamos que com as novas versões e técnicas novas, digamos assim, ou mais ou atualizadas em relação a essa aplicação das resinas compostas. Eu acho que não devem mesmo faltar a isso. Acho que eu vou estar de olho. Essa ideia, essa abordagem sua vem em sintonia com o que a gente também fala sempre em conversas privadas como amigo, né? É a democratização do resultado. As pessoas, quanto mais a gente pensar em ideias criativas, mas que sejam aplicáveis, que sejam possíveis do dentista clínico utilizar para ter sempre melhores resultados, esse é o grande papel que nós estamos propondo. Que isso. Todos tenham a mesma condição de obter os grandes resultados que todos. Né? É isso. A odontologia deve ser o mais democratizada possível, não é? Se nós, enquanto clínicos e enquanto docentes, pudermos ajudar nisso, acho que é a nossa função. Democratizar, basicamente, a odontologia e torná-la acessível a toda a gente. A odontologia estética, deixa-me só dizer uma coisa aqui, às vezes nós temos a ideia de que a odontologia estética foi feita para ser direcionada para os caras especiais. E só os caras especiais é que podem fazer odontologia estética e têm a varinha ou o condão da magia e está feito. Não. A odontologia estética pode ser feita por qualquer pessoa no consultório, em qualquer cidade, por mais rico ou pobre que seja, desde que tenha e desde que seja informado de como fazer e tenha depois os materiais para os fazer. Só isso. Não está, e depois, claro, com a aprendizagem e com o tal de grau a degrau. Mas todas as pessoas podem e devem fazer alta odontologia estética. Não há razão para não fazerem. Meu irmão, queria finalizar te agradecendo essa participação no Café Ciogo. Queria te agradecer por fazer parte da minha vida e me permitir fazer parte da sua. E, em nome do Ciogo, agradeço fazer parte do Ciogo e permitir que o Ciogo faça parte da sua. Eu é que agradeço, obrigado. Sempre a amizade, o carinho e a consideração que tu e todos vocês têm por mim. E é sempre um prazer enorme poder estar com vocês em qualquer situação, principalmente na situação fora da odontologia, do mundo da odontologia, mas é realmente estas coisas boas que o mundo me trouxe, é poder dizer que tenho uma família no Brasil. Isso acho que é das melhores coisas que se pode ter. Meu irmão, obrigado e nos vemos no próximo Café Ciogo. Um abraço. Com certeza. Um abraço.